Estou lembrando de um vídeo que eu assisti na semana passada, que fala sobre um dos seminários que o Helligan estava fazendo. Nesse seminário, que ele estava lá com o pessoal, era um tema que apareceu, era de pais e filhos. E ele perguntou para o pessoal quem tinha algum problema com seus pais ou filho. Aí um rapaz levantou a mão. Aí ele chamou ele lá na frente, e ele chegou lá e ele perguntou qual era a situação, o que era o problema dele. Aí ele disse, é que eu estou muito preocupado com a minha filha, que está se envolvendo no relacionamento. Aí ele deu uma pausada, pediu para ele parar, e falou, quantos anos tem tua filha? Ele falou, 29 anos. Foi de novo, e soltou uma frase. A frase dele dizia o seguinte, o pai que se preocupa com o filho adulto deseja a morte dele. Eu vou dizer que isso para mim foi um absurdo, essa frase. Eu não via sentido nenhum em dizer que o pai que se preocupa com o filho deseja a morte dele. Só que eu ouvi ela outra vez também e acabei meditando sobre essa frase, o porquê. E agora ela faz sentido para mim. O porquê que o pai, quando ele se preocupa com o filho, ele está desejando a morte dele? Bom, eu entendi nesse sentido que o Helligan dizia. Quando acontece alguma coisa com a gente, que a gente chama de problema, na realidade isso não é um problema. A gente podemos observar como um problema ou a gente pode observar como um aprendizado. Quando nós olhamos aquilo como um problema, é quando nós colocamos na posição de uma vítima, que nós somos só vítimas daquela situação e não tem nada que aproveitar. E o Helligan estava falando nesse sentido. Quando os pais eles estão naquela preocupação, eles estão fechando a criança, eles estão querendo fazer por o filho. Ele está tirando a possibilidade de aprendizado. Porque tem muitas pessoas com 30, 40, 50 anos de idade que têm atitudes infantis, atitudes de criança. Justamente por não ter aprendido como lidar com a atitude adulta mais madura. Quando nós cortamos o que os filhos têm que passar, as experiências que eles têm que viver, a gente mata eles a cada dia, porque eles nunca vão passar por do caminho para eles seguir em frente sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Não é isso? Era isso aí. Então, um filho que os pais não deixam ele passar por problema, que ele tem aborrecimento, você está fazendo o que com ele? Você está podando ele não vai ter força para nada, e quando ele for para a vida, lá para fora, não é igual dentro de casa. Lá fora não é um mundo de pai, só de pai e de mãe. Lá fora tem os amigos, tem os rivais, tem o patrão, tem a namorada, a ex-namorada, o ex-namorado, tem todo esse pessoal aí. E como é que fica uma pessoa que os pais nunca deixam aquela criança se aborrecer, nunca deixam ela passar por dificuldade, nunca deixam com que ela se vire sozinha para poder aprender? Não, quando ela crescer, ela não vai saber se defender. Ela vai estar ali querendo que o papai e a mamãe resolva tudo para ela todo o tempo, e ela vai se colocar em posição de vítima o tempo todo, querendo as coisas que os outros dêem as coisas para ela e que ela não é capaz. Ela vai se tornar uma pessoa com atitudes infantis, que é o que a gente vê muito isso por aí. Sim. Né? Então os pais têm que ficar atentos também, hoje em dia, na criação dos filhos, para não estar dando tudo tão de mão beijada, não deixar a criança se frustrar, o filho não pode passar raiva, não, eu tenho que dar tudo porque eu não tive, achando que está fazendo uma grande coisa. Na verdade, você está tosando seu filho, ele vai ser uma pessoa completamente enfraquecida, sem a sua força, sem a força da mãe, né, que é a força do acolhimento, e do pai que joga para a vida. A mãe e o pai vai estar acolhendo. Que força que essa criança vai ter quando ela crescer? Não vai ter força nenhuma. Que é a força do pai e o acolher da mãe. Ela vai estar à mercê do que as outras pessoas quiserem. Né? Ela está vulnerável, ela é frágil, ela não tem estrutura, ela não tem alicerce. É um adulto superficial, que com qualquer coisa já está agindo igual uma criança, porque ela não tem um alicerce para aguentar o que vem da vida. Até mesmo que a criança quer mesmo que o pai e a mãe digam não. Não, mostra quem é maior, mostra quem está no controle. Não, filho é menor que pai e tem que obedecer. Na verdade é essa. Quando você se coloca fazendo todas as vontades do seu filho, ele cresce achando que ele é maior que você. E aí causa um descontrole.
Sim, né? muito grande. Muito grande, porque aquela criança vai achar que é o pai, vai se sentir maior, e aí vem todos os emaranhamentos que vai acontecendo sucessivamente, um atrás do outro, porque já tira a autoridade dos pais, né? Os pais já se sentem frágil, pequeno, diante daquele filho que cresceu, que ficou enorme, aquilo dali já tira todo mundo do seu lugar, e aí vira uma bagunça, fica conturbada a situação entre pai e filho, não dá pra ser desse jeito. Pai é pai, gente, os filhos são filhos. As pessoas têm que pôr isso na cabeça. Já começar a educar seus filhos assim, mostrando que você é maior que ele, né? E tem muito pai aí hoje em dia que deixa o filho tomar conta de tudo, tomar conta da casa, tomar conta da vida, das decisões da família, a criança que toma. Então, tudo gira em torno dela. Não é assim. Você é maior, você tem que se posicionar maior. Teu filho tem que olhar pra você de baixo pra cima, e não ao contrário. Sim, que o filho mandando em uma casa, qual o grau de conhecimento que aquele filho tem? Sendo que, como você tinha falado, quando um filho ele cresce mandando, na realidade ele continua ainda sendo uma criança, porque ele não teve a doutrinação de aprender a se colocar no lugar, porque sempre tem alguém acima dele. Sim. Sempre você vai ter que aprender a lidar com ordens, sempre que você aprender a lidar com situações frustrantes. O que é uma situação frustrante? Vai lá, eu peço pro meu pai para ele comprar um carrinho para mim. Meu pai não compra aquele carrinho. Eu fico super chateado com ele. Aquele chateamento ele é bom para mim também. Futuramente eu sei lidar com o sentimento de frustração. Agora uma criança que não passa por esse tipo de doutrinação, a criança que não passa por essas experiências, quando se torna adulto, acha que em todos os lugares, as pessoas têm que fazer tudo por elas. Tem que dizer sim sempre para elas. Quando elas não conseguem fazer com que as pessoas digam sim por elas, ou elas acabam caindo na violência, ou então elas ficam deprimidas. Elas mergulham num beco sem saída, né? Porque aí começa a frustração, porque nunca teve um corte ali, que os pais sempre disseram sim. E lá fora, realmente, as pessoas não vão dizer sim para ela. E quando ela começa a se frustrar lá fora, ela vai procurar alguma situação, alguma válvula de escape para poder aliviar aquela frustração que ela está tendo naquele momento, que ela devia ter tido lá atrás e não teve, sabe? Quando era pequena. Quando era pequena, para ir amadurecendo, para poder ir se acostumando com aquilo, para estar preparada para quando ela fosse uma pessoa adulta. Mas aí ela chega na fase adulta e ela ainda é uma criança. Como é que essa pessoa vai lidar com esse tipo de situação adulta com uma criança dentro de si? Ela não vai lidar de uma forma legal. Ela vai meter os pés pelas mãos. Uhum.